Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, começamos mais uma semana. Hoje é dia 9 de maio de 2022, agora são 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado aqui pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube e também pelo nosso noticiasagricolas.com.br. Então, obrigada a todos que já estão nos acompanhando. Vamos aqui trazer as primeiras e principais notícias da manhã desta segunda-feira, o andamento dos preços nas bolsas internacionais, tudo aquilo que você precisa saber para começar bem o seu dia, a sua semana e, como eu sempre digo, tomar boas decisões. A gente quer criar um ambiente saudável e responsável para você se informar e poder avançar com os seus negócios, tá certo? Então a gente vai junto por aqui. Vamos trazer o andamento das cotações, né? Como eu já adiantei, vamos falar de algumas informações importantes que chegam nesta segunda-feira, em especial sobre a economia chinesa, e já posso adiantá-los que a semana começa com certa aversão ao risco, as commodities em baixa, o petróleo caindo mais de 3%, levando as demais commodities na carona dessa baixa. Vamos falar do mercado de boi gordo com as informações do aplicativo AgroBrasil. Já já a gente tem esses dados aí para vocês, para entenderem também como é que terminou a última semana e os indicativos, portanto, para essa que se inicia hoje. Enfim, como sempre, muitas informações para você que está conosco por aqui, tá certo? O pessoal que está nos mandando bom dia, já já eu chego aí, tá? Já já vou responder um por um, mas obrigada pela audiência de sempre, obrigada por estarem conosco. Sempre um prazer dividir minhas manhãs com vocês, tá bem? Bom, senhoras e senhores, vamos começar então com a nossa rodada de preços. Bolsa de Chicago. A soja perde 0,7% agora para o contrato julho, ia dizer para o contrato soja. Para o contrato julho valer $16,09 por bushel. O milho cede 0,9% para valer $7,76. O trigo sobe, tem alta de 0,9%, para valer $11,18 no seu contrato mais negociado. Ainda em Chicago, é dia de queda também para os derivados de soja. O farelo perde 1,2%, para o primeiro vencimento valer $408,90 por tonelada curta, e o óleo de soja cai 0,6%, com o primeiro contrato sendo negociado a 80 centes mais 41 por libra-peso, tá? Então, hoje, dia de baixas para todo o complexo soja, dia de baixas, inclusive, consideráveis, né? A gente vai falar sobre uma certa tendência de baixa que se instalou nesse momento para o mercado da soja, e essa semana é uma semana decisiva para os preços, diante do relatório que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz na quinta-feira, dia 12, tá? A gente vai falar já já sobre este relatório. Bom, vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York agora. Café caindo 1,5%, o açúcar também 1,5% de queda, o algodão volta a subir depois das correções da última semana, tem 0,9% de alta, enquanto o café caiu 1,5% para $2,07 mais 23 por libra. O açúcar 1,5% de queda também para 18 centes mais 87 por libra peso. O algodão tem $1,44 mais 92 por libra ao subir estes 0,9%. Petróleo WTI cai agora 2,7%, 2,8% para valer $106,73 por barril. Tava caindo 3% agora, em hora que eu sentei aqui para fazer o Bom Dia Agro, tá? No Brent, a baixa também é de 2,7% para $109 mais 49 centes por barril, tá? Completamente volátil o mercado. Enquanto a gente está conversando aqui, os preços estão subindo e descendo, principalmente nas commodities. Já já a gente vai dar uma olhadinha no dólar index e nos índices acionários, tá? Mas é um dia de aversão ao risco mais uma vez. O gás natural cai 0,7%, o ouro perde 1,2%, a prata cai 2,5% e o cobre 3% de baixa, tá? Então, dia de baixas agressivas para as commodities metálicas. As energéticas também caindo forte. O dólar index sobe um pouquinho, 0,04%. O dólar index está nas suas máximas desde 2002, de acordo com a Agrinvest Commodities, que é para onde a gente vai agora para checar a bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, que já concluiu seus negócios nesta segunda. O farelo fechou em queda, o óleo de soja em baixa também, o milho também recuando, já o suíno vivo fechou com 2% de ganho
lá no mercado futuro chinês, tá? Bom, resumo do financeiro ou pelos olhos da Agrinvest. Bolsas em forte queda, as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos continuam subindo, já perto dos 3,2%, que é a máxima de 3 anos, desde 2018. O dólar index acima de 104, máxima de 2002, então são 20 anos, né? Desaceleração das importações e exportações na China, se lembram que eu falei sobre isso? Vamos detalhar esses números, tá? Petróleo em queda e commodities acompanham. Parece que Putin vai declarar oficialmente guerra contra a Ucrânia neste dia 9. Este dia 9 é um dos feriados mais importantes da Rússia, é quando os russos comemoram o fim, ou a vitória contra os nazistas, o fim do nazismo, né? Então, este dia 9 vai ter discurso do presidente Vladimir Putin na Praça Vermelha, lá em Moscou. Como eu falei, é um feriado completamente importante e está, inclusive, fazendo o seu discurso nesse momento o presidente Vladimir Putin lá na Rússia, na Praça Vermelha, né? Falando sobre esse discurso do Putin era realmente muito esperado, né? O que ele ia trazer nas entrelinhas dessa mensagem? E me parece, de acordo aqui com as agências internacionais, que eu estou observando nesse momento, que ele está planejando escalar a sua ofensiva, então, contra os ucranianos, né? Me parece que é isso. Ontem, o presidente Volodymyr Zelensky veio mais uma vez a público, trouxe um novo vídeo, né? Inclusive estava lá com uma camiseta Sou Ucraniano, e falou sobre vamos lutar até o último homem, vamos continuar resistindo, certo? Então, né, a gente está de olho nisso. Olha só o que disse Vladimir Putin em seu discurso nessa segunda-feira. Hoje nós estamos defendendo nossos pais, nossos avós, bisavós e tataravós, pelos quais valem a pena lutar, né? Então, ele está falando, frisou muito essa vitória contra o nazismo alemão, né? E Putin, desde que começou a guerra, fala muito sobre libertar os ucranianos de um neonazismo, né? Isso está sempre muito presente, não só no discurso de Vladimir Putin hoje, mas das autoridades todas russas que falam pelo governo e pelo exército da Rússia. Então a gente tem visto muito, muito presente essa retórica aí entre os líderes russos. E mais uma vez falaram sobre a importância da OTAN se posicionar corretamente, né? Então tudo isso está muito na conta e isso deixa o mercado ainda muito inseguro, muito temeroso e com razão, né? A continuidade da guerra mantém tudo muito mais complexo, né? Definitivamente. Isso não é nem discutível ou questionável, né? Nós já sabemos que a Rússia tem deixado tudo muito mais. A guerra tem deixado tudo muito mais complexo, certo? Bom, vamos então entender os reflexos disso também sobre os mercados, porque olha só o que nos diz também a Agrinvest sobre essa questão da aversão ao risco. Além da guerra na Ucrânia, nós temos ainda no foco do financeiro, que traz esse sentimento, portanto, de buscar ativos mais seguros, muito forte, né, muito presente, muito latente. O Covid na China e a força do dólar renovam as pressões sobre as bolsas, moedas e commodities. O dólar index na máxima de 2002 e as taxas de 10 anos nos Estados Unidos perto das máximas de 2018, quando foi a última crise financeira do mundo grave, né, que foi aquela crise daquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, quando a gente teve, né, uma movimentação completamente atípica das commodities, enfim, quando a gente teve a última crise, né? Os choques de oferta a partir da guerra na Ucrânia e a política zero Covid na China estão se reforçando, deixando pouco espaço para a queda da inflação. O consenso é de que com esse cenário, manter a liquidez elevada é como jogar gasolina na fogueira da inflação, não restando muitas opções aos bancos centrais, a não ser causar uma recessão sob o risco de perder as rédeas sobre os preços, a exemplo do que aconteceu no início da década de 80, e isso vocês se lembram muito bem, né?
As apostas do mercado são de 75% de chance de uma alta de juros em 0,75% pelo Federal Reserve e um total de mais de 200 pontos base de alta até o final do ano, o que já jogaria os juros para 3% no final de 2022. Então, isso é muito sério. Na China, parece que a situação está piorando, se é que é possível, né? Alguns distritos em Xangai que estavam livres de novos casos há 7 dias voltaram a registrar novos casos e voltam, portanto, para os processos de lockdown. A regra diz que esses distritos poderiam voltar aos poucos ao normal, mas como novos casos foram registrados, nada feito, volta para a restrição, tá? É a política de tolerância zero do Covid-19. Vocês viram os mapas que eu divulguei na última sexta-feira da Refinitiv Veicon, que é uma empresa, né, que mostra ali o transporte das cargas marítimas, e fizemos uma matéria muito detalhada sobre isso. É importante a gente dizer, né? Inclusive tinha um comentário aqui no site, acho que é bem pertinente a gente trazer para nossa conversa. O congestionamento sempre existiu, isso, aquilo, mas tudo se agravou porque nós temos menos rotas marítimas, os fretes marítimos estão elevadíssimos, a pandemia atrasou tudo e muito, né? E o colega aqui comentou ali, eles querem depreciar as commodities. Na verdade, isso aprecia as commodities, né? O que deprecia as commodities é a aversão ao risco, né? É a incerteza que passa pela questão desse caos logístico, mas tem muitos outros fatores que ajudam a alimentar esse cenário, tá? Então, olhando para isso, concluindo esse comentário sobre a China, né? Beijing reportou ontem novos 49 casos, tá? Pequim. Aos poucos está também entrando em lockdown. Muitas partes da cidade já estão fechadas. Não há mais linhas de metrô e ônibus. Restaurantes somente para entrega e suspensão das aulas. O câmbio na cidade chinesa bateu novamente a máxima do ano, tá? As importações chinesas de petróleo e metais industriais caíram em abril. O petróleo está recuando forte hoje e o minério de ferro também está em queda livre, acompanhando, como eu falei, as commodities metálicas. Então cedem ouro, prata, o cobre liderando as baixas, ao lado, portanto, do minério de ferro. Ainda olhando para o mercado chinês, que é determinante que a gente entenda o que está acontecendo lá para saber o que a gente faz aqui, né? Olha só, o destaque positivo continua sendo o rally do suíno. Das mínimas de março, os futuros do suíno acumulam alta de mais de 20%. É a combinação da redução do número de matrizes lá na China e as rodadas de compras de carne pelo governo. Eu vim falando bastante sobre isso aqui no Bom Dia Agro, né? O governo estava fazendo leilões de grãos, principalmente soja, trigo, alguma coisa, mas também fazendo compras de carne suína para tentar, né, desafogar um pouco, tirar esse estrangulamento aí da margem dos suinocultores completamente ruins, né, para diminuir a oferta de carne suína e garantir ali as reservas estatais do governo e fazer, então, com que os preços encontrassem patamares melhores, principalmente para os suinocultores chineses, né? O foco do governo é manter ali a saúde da sua economia, e a saúde da sua economia passa pela saúde do seu agronegócio. Então, esse era um ponto, né? Então, a gente está de olho nessa questão da suinocultura chinesa, que faz total relação com as compras de soja, de milho, as margens de esmagamento para soja. A China está comprando forte soja e milho também, mas soja muito forte para os meses adiante, né? Embarque ali setembro, agosto. Por quê? Porque olhando para esses meses mais distantes, a gente vê patamares mais baixos. Quando a gente olha, abre aqui a tela de Chicago, maio 16,42, está prestes a sair da tela, mas aí a gente tem na sequência o julho ainda com 16 dólares e 9. Se olhar para o nosso prêmio, a gente está falando de uma soja de 16,10, mais 1 dólar e 65, a gente está falando de 17 dólares e 75 centos por bushel, tá? Então, uma soja cara para os chineses. Quando eles vão olhar para uma soja norte-americana, a gente está falando de um contrato setembro já nos 14,90. Se a gente for um pouquinho mais adiante, um novembro, mais baixo ainda. E olhando para o prêmio americano, que tende a ceder um pouco diante da chegada da nova oferta, melhor negócio para os chineses. Fretes marítimos também mais baratos, né, ou menos caros para os meses mais adiante.
Isso incentiva a demanda chinesa por compras mais para frente e para embarques mais alongados. Isso tudo faz com que o programa norte-americano de exportação 2022-23 estejam muito adiantados, tanto para soja quanto para milho. A gente tem mais de 11 milhões e meio de toneladas já vendidas da safra 22-23 e cerca de 70% desse volume está no nome dos chineses. Isso somando China mais destinos não revelados que o mercado especula ser a nação asiática. Então perceba, a demanda chinesa ela acompanha os movimentos mais oportunos do mercado, né? Então ela está fazendo isso, está confirmando este movimento e olhando, portanto, para esses preços mais atrativos, mais alongados. Isso poderia comprometer a comercialização do Brasil? De certa forma, sim, mas também é bom que a gente tenha, inclusive nesses últimos dias, a Pátria Agronegócios divulgou no seu Instagram a nossa conversa que fizemos no Bom Dia Agro, lá direto da AgriShow, do stand da Vence Tudo. E a gente falava justamente sobre essa necessidade de se regular a oferta com a demanda e o título deles foi exatamente isso, né? Ó, demanda exige safra regular, tá? Então, após as quebras registradas em 21, 22, o mercado global agora necessita de uma recuperação de oferta. Apesar da alavancagem financeira com o aumento nos custos, estamos observando intenções de investimento para o próximo ciclo da safra aqui no Brasil, tá? Então, muito bom a gente checar essa informação. Eu vou colocar para vocês aqui como é que é o nome disso? Nos comentários, tá? O arroba da Pátria, para vocês seguirem este perfil e acompanharem essa nossa conversa, recuperarem essa nossa conversa, tá? Vale muito a pena você entender essa relação. E passa por tudo isso que a gente está falando, ok? Bom, então, olhando para o mercado de soja, né? Agora a gente já pode trazer né, alguns detalhes a mais aí do mercado de grãos. A gente pode falar sobre isso, tá? Vamos falar aqui sobre a nossa soja, portanto. Nesse momento, como eu falei, o maio está prestes a sair da tela, 16,42, o julho 16,9, o agosto 15 dólares e 57, o setembro 14,90. As perdas são de pouco mais de 13 pontos, tá? Parte dessa pressão vem então desse sentimento de aversão ao risco muito forte. Outra parte da baixa que se observa no mercado de derivados, lideradas hoje pelo farelo de soja que perde mais de 1%. E a outra parte vem das previsões de clima melhor para o plantio lá nos Estados Unidos a partir dessa semana, mais especificamente a partir de amanhã, dia 10 de maio, tá? Separei também aqui o comentário da Agriinvest. A aposta do mercado é de rápido avanço nos trabalhos de campo para as próximas semanas. Tem gente alertando sobre a data limite para o seguro de não plantio, né? Que para o milho é dia 15 de maio, não, dia 22 de maio. 22 de maio a 5 de junho. Data que, quando ultrapassada, o produtor americano pode acionar seu seguro, recebendo nesse ano pouco mais de 480 dólares por acre, tá? O que não é nada mal, como que colocou o Eduardo Vanin. No entanto, dados os preços correntes do milho, vale muito o risco da queda do potencial produtivo, ou seja, vou plantar, se eu perder produtividade, eu ainda vou garantir um bom preço. Então, estamos que meio elas por elas. Pode ser que a gente veja, então, o plantio avançar esse mês, esses próximos dias, depois do atraso que nós vimos nas últimas semanas, né? Hoje tem relatório semanal de acompanhamento de safras do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sai às 17 horas, horário de Brasília, e você confere em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas, sempre fazendo a comparação com a semana anterior, para entender qual foi o avanço semanal que tivemos, mas principalmente olhando para a média dos últimos 5 anos, porque há um atraso considerável para soja, para milho, para trigo, para algodão. Vamos ver se agora, com essa possibilidade, o clima firmando e realmente dando espaço para o plantio avançar, se a gente vai ter boa condição de trabalho de campo e se isso pode pressionar efetivamente as cotações. Mas até esse momento, a gente tem, de fato, essa preocupação com o mercado, ok? Então, estamos de olho e de olho vivo nisso tudo, tá certo? Bom, aqui eu separei também um comentário do seu Ginaldo Souza sobre essa questão do clima, tá?
Olha só, o clima seco ainda prevaleceu durante todo o final de semana na Europa e nas planícies norte-americanas, que teve tempo predominantemente seco com o aumento das temperaturas. Isso tudo continua dando espaço para os ganhos do trigo, tá? Por isso que hoje o trigo ainda está subindo forte. Além da gente concluir mal a safra de inverno nos Estados Unidos, a safra de primavera está ali empacada no plantio, assim como os demais culturas, e faz com que os preços subam, além das preocupações com a Europa, que é importantíssima player de mercado no mercado de trigo, porque a União Europeia, enquanto bloco, é a maior exportadora global deste produto, tá? Então, na sequência, país isolado vem a Rússia, mas como bloco, a União Europeia é quem lidera as importações globais de trigo, as exportações, perdão. Então, a gente tem essa condição, tá? Então, esse clima seco na Europa, um calorão na Índia, que seria uma alternativa importantíssima, né? Tudo isso traz essa preocupação. Então, a gente vê isso se refletir mais no trigo. E agora a gente tem essa possibilidade dos próximos 10 dias, também diz o seu Ginaldo, com chuvas abaixo eita, chuvas abaixo do normal, temperaturas acima da média para grande parte do meio oeste americano. Se isso se confirmar, vai dar muita condição para as plantadeiras correrem e garantirem essa recuperação em relação às últimas semanas, ok? Então, parte da pressão que se observa na soja e no milho nesta manhã de segunda-feira vem muito alinhada com essas previsões de clima melhor, tá? Inclusive, o seu Ginaldo já atualizou o comentário dele aqui, vamos ver se tem mais informações. Ó, mercados agrícolas em baixa na CBOT nessa manhã, apenas os futuros de trigo em alta, pois a safra da Índia continua a diminuir e o medo pela restrição às exportações de trigo permanece. As tão esperadas chuvas para as planícies ocidentais dos Estados Unidos que foram previstas na semana foram uma enorme decepção para mais da metade da safra de trigo. Altas temperaturas foram marcadas nesse fim de semana, que oscilam de 26 a 37 graus. O tempo seco está permitindo o avanço do plantio de milho e de soja, o que naturalmente ajuda a pressionar os mercados. Onde já está seco, está avançando. Onde pode ficar seco, vai plantar. E aí, né, continua. Enfim, e na sequência o seu Ginaldo fala também sobre essa pressão do financeiro. Portanto, essas baixas intensas que vemos agora estão aí justificadas e explicadas para vocês. Tanto para soja quanto para milho, bem como as altas do trigo também explicadas, ok? Para o Brasil, o que a gente vai olhar? Primeiro, o dólar. E o dólar abre em alta. A gente tem agora R$ 5,14, 1,2% de ganho, tá? É a aversão ao risco também dando espaço para os ganhos do dólar frente ao real, tá? Isso ajuda a formar preços melhores aqui no Brasil. Uma coisa pela outra vai se equilibrando e os preços ainda são remuneradores, principalmente nos portos, para soja e para milho. Para milho, principalmente. Bons negócios estão sendo firmados ali na exportação, tá? E por que isso acontece? Porque a gente está num momento de começar mais cedo o nosso programa de exportação de milho esse ano. Então, a gente ainda vê um milho brasileiro bastante demandado. A falta da oferta ucraniana traz mais demanda para os Estados Unidos e para o Brasil. Mas, ainda assim, aqui no Brasil, o que nós temos é a segunda safra em andamento, senhoras e senhores. Ah, Carlinha, mas a gente tem problema na safrinha. A gente tem problema na safrinha. Eu tenho falado isso. O que eu falo para vocês? Pareça um disco arranhado, mas precisamos falar. A safrinha tem o recorde de área 2022, tá? Então, mesmo que a gente tenha uma perda de potencial produtivo em regiões importantes, a gente ainda vai colher uma oferta maior do que a do ano passado. A gente colhendo uma oferta maior do que a do ano passado, mesmo que pontualmente a gente vai sentir alguma pressão sobre as cotações. Vamos ver como é que tá a B3. E a B3 tá caindo mesmo com a alta do dólar, tá? Maio, R$ 87,49 por saca, julho, R$ 91,60, setembro, R$ 94,00 por saca, novembro, R$ 96,5. Perceba que o novembro, mesmo com baixa de 0,6%, está nos 96,5. E o setembro, que é uma referência bem importante para a safrinha, assim como o julho, ainda estão acima dos R$ 90,00 por saca. O que você tem que fazer? Você sabe, né? Não preciso nem falar. Comercialização consciente. Busque a forma de travar estes preços. Isso é determinante, tá? Pelo amor de Deus, ok? No interior,
Os preços ainda liquidam também com patamares interessantes. Nos portos, bons negócios. Na B3, certa acomodação em função da safrinha se desenvolvendo, com problemas ainda pontuais e não generalizados, como a gente observou no ano passado, tá? Essa semana a gente vai trazer aquele... Guigui Dorigatti, nosso especialista em milho, está de férias, né? Está lá passeando e tudo mais. Então, esta jornalista está se dividindo entre soja e milho, né? Então, tão logo seja possível, vou trazer esse balanço aqui para vocês que eu prometi da safrinha, para a gente entender o tamanho do problema e como é que isso vai impactar nos preços, tá? Vamos ouvir os analistas, vamos ouvir as federações estaduais, DERAL, FARSUL, FAMASUL, o IMEA, né? E vamos também trazer o IFAG, porque são ali os 5 estados principais produtores de milho segundo a safra, para entender o tamanho do problema, né? Ah, mas é um problema maior. Então pode ser que o mercado... Não, é um problema mais pontual. O mercado vai sentir diferente. Então a gente precisa ter esse entendimento. Enquanto isso, senhoras e senhores, o câmbio continua jogando a favor de vocês. Façam as suas travas do que for preciso, ou B3, ou câmbio, ou prêmio, ou Chicago. Busque um profissional da sua confiança para fazer essa comercialização de forma consciente e você garantir as suas margens e tá bem capitalizado para a safra 22-23, que tá prestes a chegar. Já vou te chamar para botar aí na tua agenda, ó, 14 horas, já tô colocando aqui nos comentários, tá? Ao vivo tem Bruno Luque, da CNA, para a gente falar de crédito agrícola, ok? Então, estou esperando todos vocês às 14 horas no noticiasagricolas.com.br para a gente falar sobre crédito agrícola. Tá feito assim? Precisamos falar sobre isso, tá? Tirar as dúvidas do que fica para a safra 21-22 e trazer as informações da safra 22-23, tá? Lembrando, né, a gente tem a possibilidade de ter ali um volume maior de recursos, umas taxas de juros um pouquinho mais salgadinhas. Ainda tem bastante incerteza em relação ali a toda a questão do plano safra, tá? Então a gente vai falar sobre tudo isso com a CNA, Bruno Luque, ao vivo às 14 horas, tá? Tô colocando aqui no YouTube também para vocês já marcarem na agenda. E se não conseguirem acompanhar ao vivo, tá tudo bem, porque vocês vão ter depois isso on demand, ali como toda a nossa programação, ok? Bom, vamos passar ali pelos nossos comentários, né? Para começar a tirar as dúvidas da nossa audiência, mostrar para o pessoal o que está acontecendo, né? Trazer algumas informações importantes. Vamos lá. A Neide Rosa, bom dia, Carla, ótima semana para todos. Obrigada, Neide, para você também. Guilherme Busler, bom dia, boa semana a todos. Guilherme Busler, de Nueva Toledo, Paraguai. Bom dia, obrigada pela audiência, pessoal do Paraguai. Kleber Eduardo, bom dia, Carla. A soja continua realizando lucro ou está em tendência de baixa? Ótima pergunta. Kleber, olha só. O que o Aaron Edwards, que é consultor de mercado lá da Rothschild Marketing, lá dos Estados Unidos, disse ao Alexander na última sexta-feira? Na última sexta, nós tivemos novas baixas para a soja, o que fez com que os preços perdessem a sua média móvel dos últimos, deixa eu confirmar quantos dias, tá? Deixa eu confirmar para eu não falar nenhuma bobagem para você, Kleber e amigos. Ó, perdeu a média móvel dos últimos 20 dias e esse, tecnicamente, é um fator de tendência de baixa ou um fator negativo para as cotações. Inclusive, o Aaron usou exatamente essa forma de falar. Ele diz assim, a grosso modo, estamos agora em tendência de queda e tecnicamente há um sinal de alerta para os preços da soja. E esta semana será decisiva diante do relatório que o USDA traz no dia 12 e do avanço de plantio que a gente pode observar em função da melhora no clima. Então, tecnicamente, sim, até quando? Pode ser até sexta, até quinta, quando chegam os novos dados do USDA, e durante toda a semana vamos ver muita volatilidade. Por quê? Porque toda essa situação de clima e tudo mais traz muita volatilidade para o mercado, tá? Então, atenção redobrada. Danilo Padovani, bom dia, Carla, Sacramento, Minas Gerais. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Carla, café está ladeira abaixo, descendo muito, já que a previsão
de pouco café. Pois é, Tiago, de um lado a gente tem essa projeção realmente de uma safra menor e teremos inevitavelmente, invariavelmente, uma safra menor. Agora, o mercado já tem o conhecimento dessa informação. Então, de um lado, vai sentir essa pressão do financeiro, essa liquidação de posições, essas vendas técnicas de posições que acontecem entre as commodities todas. No momento de aversão ao risco, não importam muito os fundamentos. Claro que em determinado momento os fundamentos vão falar mais alto, como hoje é o caso do trigo, como hoje é o caso do algodão. Hoje que eu falo é segunda-feira, 9 de maio de 2022, tá? Mas outros mercados que têm ali fundamentos já conhecidos, embora positivos e fortes, eles também vão sentir essa pressão, tá? E é o caso do café nesse momento. Vamos abrir, inclusive, as cotações aqui da Bolsa de Nova York, para a gente te dizer como é que tá nesse início de semana. Então, o que o mercado precisaria? Ou um alívio do financeiro, né? Ou notícias novas sobre os seus fundamentos para dar espaço para esses ganhos do café, né? Porque além de tudo isso, e além desse fundamento, principalmente da oferta, que traz essa pressão, a gente tem o fundamento de preocupação da demanda com a incerteza sobre esse consumo que vem dos mercados russo e ucraniano, que trazem essa pressão também sobre as nossas cotações na Bolsa Internacional e que se refletem naturalmente aqui no Brasil, porque temos uma combinação de Bolsa de Nova York mais dólar, mas nós também somos ali o maior produtor exportador de café do mundo. Então, o que acontece lá fora pesa diretamente e instantaneamente para nós, assim como o que acontece aqui também pesa direta e instantaneamente para o mercado internacional, tá? Então, é difícil fazer essa relação, né? Olhando para fundamentos tão fortes e tão de altas tão claras, né? De suporte tão claro para as cotações, mas ainda assim a gente tem que olhar para isso e ter esse entendimento de que nesse momento o financeiro traz uma pressão bastante agressiva para o mercado, tá? Obrigada pela sua pergunta, Thiago. O Ronaldo nos mandando bom dia, o Ronaldo Silva. João Marcos, bom dia, Carlinha. Alguma expectativa sobre o mercado do milho futuro e da soja? Acho que eu te respondi, né, João? Luiz Gustavo, bom dia. Tenha uma semana abençoada e produtiva. Pessoal do Grupo Chimizo Fertilizantes de Formosa, Goiás. Luiz Gustavo. Luiz, obrigada pela audiência. Sei que vocês estão sempre conosco, né? Estão sempre ali acompanhando e nos trazendo as informações importantes também. Obrigada pela gentileza, viu? Uma semana abençoada para vocês também. Pessoal do Instagram, né? Tem um monte de gente conversando com a gente lá. Vamos ver o que eu já perdi, né? Tô ali buscando, ó, lá, vou lá em cima. A Simone nos mandando bom dia, o William Pires também nos mandando bom dia. O pessoal do Agro Brasil com a gente, o aplicativo Agro Brasil, que é o mercado que eu vou falar na sequência, hein? Atenção, já vou até deixar para vocês aqui, pessoal, o arroba do Agro Brasil. Vou marcar aqui, ó, arroba AgroBrasil App para vocês seguirem este perfil e ficarem por dentro de tudo que acontece no mercado do boi gordo, ó. Informações do mercado do boi gordo. Ó. Já. Tá? Já tem AgroBrasil aqui com a gente. Lucas aqui de Barra do Corda, no Maranhão. Obrigada, Lucas, pela gentileza e pelo bom dia. Liberdade FM CNP, bom dia. O Thiago Semex também nos mandando bom dia. O Elvis sempre conosco, bom dia para você, meu amigo. O Matheus de Moraes. O Lucas, que é de Barra do Corda, no Maranhão. O Vilmon nos mandando bom dia. Bom dia, Mata de São João na Bahia. O seu Antônio Anjos Carvalho, sempre conosco também. A Sandra nos mandando bom dia. Vamos ver aqui quem mais está com a gente. Vamos ver. Se eu perdi alguém, mas acho que não. Acho que fui respondendo tudo que vocês foram me perguntando hoje, né? Eu acho que fui. Ó, o pessoal que é muito gentil, né? Sempre nos mandando bom dia e tudo mais. Primavera do Leste precisa de chuva. O Alexandre Zanetti precisa mesmo. Tomara. Bom dia, Carla. Bom dia, Mundo Agro. O Z Agro Zeta. Gostei. Bom dia, Mundo Agro. Bom dia, Carla. Alguma estatística de perda de milho safrinha, Roberto? Ainda não, tá? Mas deixa eu ver aqui para você quando é que a Conab... Se não é hoje, hein?
Quando é que a Conab traz o seu novo levantamento da safra de grãos do Brasil, né? Dia 12 de maio, quinta-feira, dia do relatório do USDA. Eles gostam de fazer isso aí com a gente, né? Vamos ver se a Conab já mexe nos números da segunda safra, tá? Vamos olhar bem de perto esse relatório da Conab, que vai ser importantíssimo para entender o tamanho da nossa safrinha pelos números oficiais, o que impacta também diretamente no andamento do mercado, tá? Muito boa pergunta, obrigada. Bom dia, Carla. Ótima semana para todos. Obrigada, Fabiola, para você também. Bom dia, meu povo do agro. Bom dia, querida Carlinha. Bom dia, meu amigo Diogo. O Eduardo e o Marco nos mandando bom dia. O pessoal do Milho Brasil. Zeta, sou eu, Carlos Zumerli. Gente, Carlos Zumerli. Carlos Zumerli é o nosso especialista em agronegócio e ele me deixou aqui. Eu vou recuperar para vocês a dica de segurança do Carlos Zumerli, tá? Carlos Zumerli, se você não conhece, né, é o nosso especialista em segurança no agronegócio, e ele falou, Carlinha, a gente vai dar dicas de segurança sempre que possível. Eu falei, combinado. Então, todos os dias aqui no Bom Dia Agronegócio, todos os dias não, mas todos os dias que o Zumerli estiver conosco, né, nos acompanhando, ele vai nos trazer dicas de segurança, tá? E, pessoal, a gente tem uma página só para falar sobre segurança no agronegócio aqui no Notícias Agrícolas, tá? Tô buscando aqui, ó, as informações do Zuzu para vocês. Buscar aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Gente, não encontro o que eu marquei aqui para vocês com tanto carinho e tão detalhadamente as palavras de Carlos Zumerli. Calma que eu vou achar. Calma que eu vou achar. Não achei. Ou achei. Deixa eu ver. Não achei, mas olha só. Carlos Zumerli disse o seguinte: primeira dica de segurança do nosso Bom Dia Agronegócio. Dicas diárias, as pílulas de Carlos Zumerli. Falou, tome cuidado e tenha atenção com quem visita a sua propriedade. Essas pessoas vão se apresentar como compradores ou vendedores de insumos, vão querer ver os seus animais, vão querer ver as suas estruturas, os seus maquinários. E as palavras de senhor Carlos Zumerli, abre aspas, para o especialista, tá? Abre aspas para o especialista. De dia, eles atuam como cordeiros e à noite atacam como lobos, tá? Então, tenha cuidado com quem visita a sua propriedade. Seja seletivo. Não mostre tudo. Fique atento, ok? Eles estão ali para colher informações e depois usar isso contra você. Então, atenção. Toda segunda-feira tem live ao vivo do Notícias Agrícolas, RFD Filho, todos os dias, tá? Não é toda segunda-feira, todos os dias, de segunda a sexta, tem Bom Dia Agronegócio para vocês, a nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas, tá? Aqui pelo Instagram, pelo YouTube. LS Agronegócio, qual a expectativa do clima para os milhos vindouros do Mato Piba? Vamos ver se a gente tem já a previsão do tempo? Pela Clima Tempo? Aí eu já consigo dizer para vocês mais ou menos como é que tá o clima aí no Mato Piba. Bom, a partir de terça-feira a gente vai ter um aumento das chuvas para o sul do país, tá? Deixa eu ver aqui, ó. E eu acho que a gente ainda vai ter tempo. Algumas chuvas para o Mato Piba, tá? Principalmente para o estado do Pará. O extremo norte do Tocantins também vai receber alguma coisa. Então a gente vai ter chuvas ainda bem manchadas. O Brasil Central ainda fica mais seco, tá? Pelos mapas que eu tô vendo aqui da Climatempo, atualizados nessa terça-feira, não, nessa segunda-feira, né? Mas ali, ó. Piauí vai receber algumas chuvas, o extremo norte, né, o biquinho do chapéuzinho ali do Tocantins, o Pará vai receber boas chuvas nesses próximos dias, então a gente ainda tem essa condição. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir para vocês. O Maranhão, o Piauí, né, vão ter ainda o Mato Piba, só o Bá, que também não vai receber tanta chuva assim, tá? A Bá já tá mais complicada. Na Bahia, principalmente a região oeste, que é a principal região produtora de grãos, né, da Bahia, ainda tem tempo seco, tá? Do dia 8 ao dia 12 de maio, aquela massa de ar seco que está estacionada sobre o Brasil Central, ela continua pelo mapa que eu tô vendo aqui, tá? Então, a gente tá de olho e qualquer novidade a gente atualiza vocês, tá certo?
E já tem a previsão detalhada, né, da Virginia Alves, que chega com essas informações para vocês, ouvindo os meteorologistas, vendo os mapas, os radares, os satélites, tá? Fora senhor Ronaldo Coutinho, que está todos os dias com o João Batista Olive no programa Tempo e Dinheiro, e o tempo do programa Tempo e Dinheiro também faz parte dessa questão de clima, tá? Então fiquem sempre ligados no João, que as informações são sempre muito preciosas, né? Bom, senhoras e senhores, falamos dos principais mercados, falamos do dólar, vamos falar sobre mercado de boi gordo? Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha como é que abrem as cotações na B3. E abrem em pequena baixa, tá? O maio, já sai da tela, R$ 322,50 por arroba, uma pequena baixa de 0,05%. O junho, estável com R$ 322,50 também. O julho cai um pouquinho, 0,4%, para valer R$ 327,60. O agosto, R$ 329 por arroba, estável também, tá? Informações de Daniel Lopes, do aplicativo AgroBrasil. Se você não tem este aplicativo ainda, baixe, senhoras e senhores, baixem este aplicativo, um termômetro excelente sobre este mercado da pecuária, negócios realmente efetivados, o que ajuda a te trazer uma realidade muito mais próxima e fiel dos negócios. Então vale a pena você não só acompanhar os negócios, como também registrar os seus negócios ali para ajudar os seus colegas pecuaristas e os analistas de mercado a entenderem como é que as coisas estão fluindo na nossa pecuária, ok? Então, olha só as informações da última semana, né, que o Daniel do Agriinvest, não, do aplicativo AgroBrasil nos trouxe para fecharmos a última semana. Poucas negociações no estado de São Paulo, preços ainda pressionados por escalas mais longas e preços não passaram dos R$ 315 por arroba no estado paulista. As escalas se mantêm em níveis confortáveis e, segundo a apuração da AgroBrasil, ficou em média nos 10 dias, tá? Tínhamos 11 dias na quinta, passamos a 10 dias na sexta e é assim que começamos a semana. Vamos ver como é que ficam esses próximos dias, tá? Mato Grosso do Sul, também sem registros de negócios na última sexta-feira, dia 6, tá? Porém, segundo apurado pela equipe, os preços se mantiveram estáveis, ainda na casa dos R$ 300 por arroba, com escalas que permanecem reduzidas na casa dos 6 dias, né? Como eu sempre tenho alertado, quase a metade do que a gente está falando para as escalas paulistas. Tanto Mato Grosso do Sul quanto Mato Grosso também tem escalas mais reduzidas. Mato Grosso, de acordo com a apuração do AgroBrasil, teve escalas ali na sexta-feira de 8 dias, também mais ajustadinhas em relação ao estado de São Paulo. Os preços também permaneceram estáveis, variando entre R$ 300 e R$ 310 por arroba, tá? Média das escalas, volto a dizer, 8 dias. Também terminamos a semana para Minas Gerais e Goiás sem novos negócios sendo registrados. O volume maior ficou, portanto, para São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Médias da semana livre de fundo rural e com pagamento à vista. Da última semana, que é o que dá start nesta semana. São Paulo, a média, R$ 323,83 por arroba. Mato Grosso do Sul, R$ 300,54 por arroba. Mato Grosso, R$ 306,10 por arroba. Goiás, R$ 294,27. Minas Gerais, R$ 295,34 por arroba, ok? Senhoras e senhores, querem ter essas médias diariamente? Querem ter as médias semanais? O termômetro das escalas? O termômetro dos frigoríficos? Aplicativo AgroBrasil. AgroBrasil com Z, tá? Eu vou, inclusive, reproduzir aqui de novo o arroba deles, tá? É arroba AgroBrasilApp. Deixa eu abrir aqui para não colocar errado. Deixa eu abrir para não colocar errado, tá? E ali, pessoal, como eu falei, além de vocês entenderem os negócios, vocês podem também reportar os seus negócios, o que é o mais legal, tá? Então, ó, vou colocar aqui para vocês nos comments, tá? Ó, arroba AgroBrasilApp, e aí é correr pro abraço, fazer bons negócios com o nosso boi gordo. Professor Elmar Floss, sei que o senhor está conosco, obrigada, viu, pela honra de fazer parte dessa audiência tão seleta e tão
qualificada, e tô feliz que eu vou encontrar com o senhor dia 29 de julho aqui no nosso evento presencial para comemorarmos a agricultura e o Dia do Agricultor, tá? Então, tô muito feliz. Pessoal, 9 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma olhadinha no que já é notícia na manhã dessa segunda-feira. Olha só, pelo CPEA, milho, demanda enfraquecida, pressiona valores, porque os compradores estão contidos esperando a oferta da segunda safra, tá? Tempo seco reduz previsão da safra de milho do Centro-Sul em 5 milhões de toneladas, diz a AG Rural. Quem foi que me perguntou isso aqui agora? Deixa eu aqui. Pessoal da LS Agronegócios, eu vou até colocar o seu arroba aqui. Não foi você não, perdão. Deixa eu ver aqui quem foi que me perguntou isso. Bom, pessoal que me perguntou, né? Aqui, ó, o Roberto FSN. Vou colocar o seu arroba aqui, Roberto, para falar, ó, menos 5 mid toneladas na safrinha pela AG Rural, tá? Pela AG Rural, ok? No milho, pela AG Rural, ok? Estimativa da AG Rural. Vamos abrir? Ó, a segunda safra, estimada em 85,9 milhões de toneladas no mês passado, agora está projetada em 80,9 milhões, ainda um recorde graças a um expressivo aumento de área plantada estimulado por bons preços, ok? Eu tô dizendo, é essa a situação. As maiores perdas de rendimento são registradas em Goiás e áreas mais tardias de Mato Grosso. Já falei isso aqui também. Para mim, a maior preocupação com a safrinha é o Goiás, né? Mas também há redução de potencial em Minas, São Paulo e norte do Mato Grosso do Sul, fecha aspas para a AG Rural, ok? Vou deixar para vocês, aqui não dá para eu deixar para vocês o link no Instagram, mas vou deixar para vocês o caminho, tá? Ó, notícias, milho, aí vai procurar por essa informação, ok? E já está em destaque também na nossa página inicial, certo? Seguindo aqui com as nossas notícias, soja, agora também pelo CPEA. Com o avanço da colheita e baixa demanda externa, preços recuam aqui no Brasil. Mandioca, também pelo CPEA. A produtora aumenta o interesse pela comercialização. Ovos, preços reagem neste início de mês. Preços dos suínos saltam na China, mesmo com bloqueios restringindo demanda. Falamos também sobre isso. Atenção, surto de gripe aviária nos Estados Unidos se aproxima do pior de todos os tempos, com 37 milhões de animais mortos, tá? Atenção total a isso. Isso olha, né, ou faz com que os mercados compradores olhem para outros mercados. O Brasil se despontando aí como sempre uma alternativa muito boa e um dos principais exportadores globais de carne de frango. Amanhã é Dia Internacional do Frango e a Letícia Guimarães está produzindo um conteúdo especial para a gente entender esse bom momento do desempenho das nossas exportações de carne de frango, que está excelente, tá? A nossa venda externa. Banco Central da China promete intensificar apoio à economia. IBRAF, a calmaria do mercado mundial de pulses vai acabar. Seu Marcelo Líder está de viagem para Dubai nessa semana para ir lá falar dos nossos feijões e pulses, tá? Lá para os nossos potenciais compradores, além dos nossos clientes já fiéis, tá? Olha só, sexto pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia tá próximo. Crescimento das exportações da China tem mínima em 2 anos por restrições contra a Covid. BTG Pactual tem lucro recorrente de 72% no primeiro tri. Na nossa agenda, os destaques são para os embarques semanais de grãos pelos Estados Unidos e o progresso da safra, às 17 horas, horário de Brasília. Pessoal, a SESEX traria, né, hoje a atualização das nossas exportações, também o saldo da nossa balança comercial, números que foram adiados para o dia 16, próxima segunda-feira, ok? Bom, senhoras e senhores, agora 9 horas e 40 minutos, vamos dar mais uma piscadinha no dólar antes da gente terminar a nossa conversa, já que o dólar está em R$ 5,13, subindo 1,03%, isso vai formar bom preço para você aqui das nossas commodities, ok? Tenha atenção hoje a essa intensidade do câmbio, as quedas das commodities muito pressionadas ali pela situação da... Já venho falando bastante sobre isso, né?
nem sei mais o que eu tô falando, do financeiro, muito avesso ao risco, tá certo? E você que tá chegando agora, essa live, essa conversa vai ficar salva na nossa, né, no nosso feed, no Instagram, na nossa playlist no Notícias Agrícolas Oficial, nosso canal no YouTube, e também aqui no nosso site, nosso noticiasagricolas.com.br, tá certo? O Elton, oi Carla, como é que vai ficar o preço do milho safrinha? Meu amigo, estamos com bons preços ainda, pode ter uma pressãozinha com a chegada da safra, mas não é uma despencada, tá? Mas tenha atenção que vai sentir uma pressãozinha, certo? Senhoras e senhores, 9 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu te desejo uma excelente semana de bons negócios, de produtividade, de avanço do que quer que você esteja fazendo, ou é plantio ou é colheita, não sei o que você está fazendo nesse momento, mas que seja produtivo e de ótimos resultados, que a gente possa se encontrar ainda durante toda essa semana e dividir aqui as nossas manhãs para a gente tratar de preços, de notícias, informações que vão te ajudar a tomar boas decisões. Combinado? Vejo vocês amanhã aqui no nosso Bom Dia Agro. Boa segunda-feira, boa semana. Até amanhã.